Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. E, gente, fiquei pensando muito sobre isso a partir de uma meio que uma analogia, uma epifania que eu tive sobre isso. E aí eu falei, cara, acho que essa é uma forma de eu finalmente conseguir explicar melhor para quem de repente se interessa o porquê que eu sou tão 880 para as coisas. Porque sim, eu sei que muitas pessoas me enxergam assim como 880 e eu sou bastante honesta em dizer que eu própria reconheço que sou mesmo, de fato. Eu realmente reconheço que sou. Só que assim, eu acho que eu nunca consegui antes formular na minha cabeça assim os porquês, o que é que me leva a ser assim, sabe? E até mesmo conseguir de alguma forma explicar o que seria ser assim, na minha concepção. E aí acho que agora eu consigo, porque fiquei pensando muito sobre. E aí decidi trazer então para este vídeo para vocês aqui também, né? E assim, vamos começar pelo começo, tá? O que é que na minha concepção, e talvez as pessoas que interajam muito comigo, seria ser 880, né? Eu entendo que eu sou 880 porque ou eu quero muito uma coisa ou eu não quero. Então, vamos dizer assim, se eu quero algo, mas esse algo não é possível, seja por qualquer motivo que for, mas, cara, não vai ser possível você ter isso. Eu sou, vamos dizer que prática, vai. Então, nisso eu sou 880, do tipo, se eu não vou ter isso aqui neste lugar, seja um trabalho, seja com amizades, seja em família, seja amoroso, o que for, eu quero isso. Eu não vou receber isso aqui, eu não vou ter isso aqui. Então, eu não vou ficar insistindo. Você entende? Eu não vou ficar tipo, ah, mas e se eu esperar um pouco? Ah, mas e se eu fizer tal coisa? Ah, mas e se eu fizer diferente? Meio que, assim, eu acho que eu posso até me dar um tempo de tentar, no sentido de, acho que talvez eu vou tentar falar sobre isso com essa pessoa, eu acho que eu vou tentar fazer isso aqui que talvez possa ser uma forma de me ajudar nisso, e pode ser algo que eu ainda não tentei, mas o que eu quero dizer é que eu não vou ficar insistindo, prolongando demais esse assunto, sabe? Vou chegar em algum momento que para mim pode ser que demore muito, mas para os outros pode ser que seja muito de repente, mas eu vou chegar em algum momento que eu vou simplesmente decidir fazer algo e eu vou fazer. Então vamos dar exemplos aqui, como eu falei, se eu estou num lugar, se eu estou num trabalho que eu quero muito, pretendo formar algum tipo de carreira, então, poxa, eu quero muito num futuro próximo, a médio e longo prazo, eu quero muito liderar, eu quero, sabe, ter uma posição de destaque. Eu estou me preparando e pedindo, inclusive, mentorias para isso acontecer. E aí, eu sei, claro, que existem todos os pontos de oportunidade e tal, né? Mas vamos pensar que daí eu externalizo isso então para as pessoas. Eu chego para as pessoas certas, no caso meus chefes, né, e falo, né, olha, essa é a minha intenção, isso é o que eu gostaria, esse é o meu plano de carreira e tal. E aí eu tô na minha concepção alinhando naquele momento se o que eu quero como plano de carreira também está alinhado ao que a empresa pretende para mim. E aí, assim, se a gente sai dessa conversa alinhado, eu entendo que, ok, assim, eu tenho, então, traçado um objetivo claro para mim e para a empresa. Só que, assim, se por acaso acontece, seja porque nessa própria conversa isso ficou claro, ou com o passar do tempo as coisas mudem, e então o que estava na minha cabeça alinhado não está mais, e aí, por motivos, N motivos, isso não vai acontecer, eu então não vou ficar insistindo. Eu não vou ficar esperando que as coisas mudem mais uma vez, ou então esperando que, seja o que for que possa ter acontecido, desaconteça, entende? Eu simplesmente vou então entender que, poxa, infelizmente,
as nossas expectativas não estão mais alinhadas e tá tudo bem, mas assim, eu vou então partir para uma outra oportunidade de repente. E para muitas pessoas isso pode ser então o 80, que seria assim, não, mas poxa, ela não compreendeu o cenário, ela não entendeu todo o cenário do lugar, ela não pensou melhor, ela fez isso de forma X, Y, ela foi muito dura, ela simplesmente saiu. E tudo bem, eu entendo que as pessoas possam achar isso 80, como eu disse, eu também reconheço que possa realmente ser assim, mas eu não consigo ser diferente, eu não consigo ver uma forma de ser diferente, porque eu, gente, acho que eu já fui muito compreensiva, esperei muito tempo de todo mundo, sabe? Eu já fui levada muitas vezes pelo tempo dos outros, pelo tempo das coisas, e fui me deixando de lado aquilo que eu já sabia que eu queria, porque eu fui deixando que a vida fosse em algum momento me dar essa oportunidade. E eu acho que eu finalmente entendi que o que eu fazia ao dar mais tempo nessas situações era só gastar mais energia em algo que, sabe, de repente eu poderia estar gastando em outro local que já tivesse alinhado com o que eu queria. Vocês entenderam? E assim, eu faço isso para tudo, como eu falei. Então, eu faço isso para ciclos de amizades também, que eu sei que se cumprem, sabe? Então, tem ciclos de amizades que cumprem um papel na nossa vida por algum tempo. E enquanto elas estão alinhadas com o que a gente quer para nós e quem nós somos naquele momento, elas fazem sentido, mas se em algum momento elas passem a não estar tão alinhadas assim, é porque as pessoas mudam e os ciclos mudam e eles se encerram e ponto. Eu não vou continuar ali insistindo para que a gente se alinhe novamente. Se isso acontecer em algum momento lá na frente, tudo bem, mas não vai ser porque eu senti que eu precisava continuar ali insistindo, entendeu? Então, tudo bem, de repente o afastamento é a minha solução para isso, e aí eu sou 80 mais uma vez. Bom, mas assim, por que eu digo que eu reconheço isso em mim, tá? Porque, de fato, eu acabo sendo bastante prática e em algumas circunstâncias que talvez para muitas pessoas seria difícil conseguir colocar o racional à frente do emocional, eu acredito que eu consiga fazer isso bem, sabe? Apesar de não ser como eu acredito que as pessoas interpretam as minhas ações. Elas acham muitas vezes que eu estou tomando uma decisão a partir do meu emocional. Então, porque o meu emocional está abalado, eu estou decidindo me afastar. Mas na realidade, quando eu tomo algum tipo de decisão, eu nunca tomo ela em momentos em que eu estou frágil emocionalmente, em que o meu emocional está abalado. Eu deixo para tomar decisões quando de fato eu já tenho isso formulado muito bem na minha mente. Porque, como eu já devo ter falado em algum episódio anterior aqui, eu não gosto, eu não me coloco em decisões que eu vá voltar atrás. Eu acho que de tudo que as pessoas possam me chamar, que eu não concordo, é de eu ser impulsiva. Porque eu não fiz nada até hoje de forma completamente impulsiva e me jogando sem planejar nada. Tudo, absolutamente todo movimento que eu fiz na vida até hoje, se eu comecei a pensar sobre ele, não foi naquele momento exato que eu decidi fazê-lo. Eu devo ter pelo menos levado alguns dias, se não meses, para planejar o que é então que eu ia fazer a respeito, sabe? E então, assim, eu também fiquei pensando numa analogia para falar para vocês aqui, acho que para entender um pouco melhor, porque também eu não consigo ser diferente do 880 hoje em dia, e como que para mim faz muito sentido ser 880, então por isso eu sou assim. Mas assim, o que eu fiquei pensando como uma analogia para ajudar aqui vocês a também me entenderem, né? Vou dar um exemplo analógico aqui, né, para vocês tentarem pegar. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa mãe que está tentando educar uma criança
E aí essa mãe, ela chega até essa criança e ela fala assim, filho, olha, eu não quero que você suba na cama com os sapatos, tá? Então sempre que você for subir na sua cama, você tira os seus sapatos. Por quê? Suja, traz sujeira da rua e depois sou eu quem tenho que limpar, né? Vou ser eu que vou ter que limpar a bagunça que você deixar aqui na cama. Então, por favor, não suba com os sapatos na cama. Beleza? E aí a criança de repente vai falar que tudo bem e tal, e a mãe vai ajudar a tirar ali numa primeira vez que isso acontecer, e tudo bem, vida que segue. Aí essa criança de repente vai fazer isso mais uma vez. E aí a mãe vai tentar ter paciência e calma para de novo falar, filho, olha, lembra que a gente combinou que não era para você subir em cima da cama com o sapato? Você lembra disso? Então, você pode, por favor, tirar o sapato de cima da cama? Tá bom. E aí, se for uma mãe muito calma e paciente, talvez ela faça isso muitas e muitas e muitas vezes para reforço, né? Como um reforço positivo, até porque crianças estão em fase de aprendizado, então elas realmente muitas vezes precisam que a gente tenha uma certa paciência de ensiná-los, de educá-los, né? Mas provavelmente, em algum momento lá, tipo, na 20ª vez que isso acontecer, essa mãe, ela não vai ter mais a mesma calma e paciência das primeiras vezes em falar. Então, muito provavelmente, ela vai falar com essa criança já mais emputecida da cabeça. Já mais assim, olha, filho, lembra que eu te comentei com você que a gente combinou tal coisa? E você já fez 20 vezes e até agora continua fazendo? Então, assim, pode, por favor, parar, simplesmente parar. Isso se for uma mãe muito legal, tá? Porque se for uma mãe como eu acho que às vezes eu sou com os gatos, por exemplo, eu literalmente berro. Eu falo, porra, não sei o quê. E olha que os gatos nem são, a gente nem combina as coisas, né? Mas enfim, eu berro no sentido de, porra, de novo, não sei o quê. E de alguma forma eu vou tentar também educá-los para aquilo não acontecer de novo, né? Mas enfim, usando essa analogia aqui, o que eu quero dizer de ser 880? Essa mãe, todas as vezes em que ela foi ali até o filho, falou com cuidado, com calma, com paciência, explicou por que aquilo para ela não é bom, ela foi o 8. Então ela foi ali, ela explicou, ela falou. E ela fez isso algumas vezes. Quando ela de fato tá emputecida e ela vai esbravejar e falar, ela vai ser 80. E aí, para muitas pessoas, elas vão ver o 80. De repente eu vou chegar na casa dessa mãe e vou ver isso acontecer uma vez e eu vou achar essa mãe muito 80. Eu vou falar, caramba, por que você tá falando com ele desse jeito? Aí cabe a mãe, se quiser ou não, me explicar de que ela já avisou esta criança 20 vezes e aquela 21ª. Mas vamos combinar que essa mãe não é obrigada a me explicar. Eu posso tirar minha conclusão a partir de nada e ela não é obrigada a se explicar para mim. Mas eu então posso sair dali com essa sensação de que ela é muito 80, cara. Ela faz as coisas muito assim, no impulso. Ela só brigou com a criança, só gritou, caramba, que absurdo, sabe? Só que eu não tava lá das outras vezes que o 8 aconteceu. E como eu disse, essa mãe não é obrigada a me explicar, que já aconteceu antes. Então, por que eu tô usando essa analogia aqui, trazendo pra minha realidade? Por que eu não consigo ser, então, diferente? Porque na minha concepção, eu também sou muito clara, sabe? Eu me proponho a falar para as pessoas de forma muito clara aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito, quais são os meus valores, o que eu acredito ser certo ou errado, como eu vejo o mundo. Vocês que de repente estão sempre aqui no podcast me ouvindo, vocês podem comentar aqui para mim se vocês acham também que eu consigo de alguma forma aqui me expressar de forma clara e deixar claro como eu penso e como eu vejo as coisas. E se eu faço isso aqui para vocês sobre assuntos aleatórios semanalmente, é porque eu faço isso no meu cotidiano, eu faço isso todas as vezes que eu acho que eu preciso fazer. Eu proponho conversas, eu busco as pessoas para falar sobre as coisas, eu externalizo preocupações, eu externalizo momentos em que eu fui desrespeitada, ou eu me sinto assim, ou que eu me sinto chateada com algo, eu externalizo essas coisas para as pessoas, e ali naquele momento, como eu disse, eu já faço isso de uma forma que eu já ponderei sobre o que eu devo fazer a respeito. Então, se naquele momento eu achei que eu deveria, então, ser mais
incisiva e mais dura, é porque provavelmente o desrespeito ali para mim foi muito grande. E assim, apesar de eu fazer isso, eu ainda vou ser considerado 80, porque a minha reação a isso vai ser, na sequência, me afastar e tomar as medidas ali para que aquilo não aconteça de novo, sabe? E assim, por que eu fiz essa analogia com a criança? Porque ali, na minha concepção, quando a mãe fala para a criança não subir na cama com sapatos, é um limite que ela está colocando. E ela, inclusive, externaliza o porquê desse limite. Porque você vai sujar a cama e quem vai ter que limpar depois sou eu. Ela está deixando um limite dela bem claro estabelecido. Só que quando essa criança faz de novo, ela tá literalmente testando esses limites dessa mãe. E eu sei, porque eu também já fui criança, que a gente às vezes faz isso mesmo. A gente olha para a mãe sendo muito legal e sendo muito compreensiva sempre e pensa: ah, minha mãe ela é muito de boa, ela é tranquila, ela não vai se importar com isso aqui. Então eu vou fazer de novo. Só que na real eu tô testando os limites dessa minha mãe. E aí, gente, você que viveu aí nos anos 90, principalmente, deve ter vivido relações, principalmente com os pais, em que testar a paciência deles não era uma coisa inteligente a se fazer, né? Porque eu acho que depois, falo 90, porque eu acho que depois os pais foram ficando cada vez mais, sabe, mais tolerantes para algumas coisas. Os meus, pelo menos, não eram. Não sei se os seus eram. Os meus não eram. Então eu não ia ficar testando a paciência da minha mãe à toa, porque eu não queria vê-la explodir, entende? E aí, assim, quando eu digo, então, que eu também não consigo ser diferente, é porque eu também já tive a minha paciência testada e os meus limites ultrapassados e desrespeitados por mais de uma vez. Então, hoje, o que eu acredito que eu aprendi com todos esses acontecimentos é a não permitir que isso aconteça mais. Então, se eu tô te colocando um limite muito claro aqui, se eu te disser que, olha, isso me magoa, isso me machuca, e você fizer isso, seja porque eu te expliquei, porque você já fez, seja porque eu estou te contando, ou você sabe, ou você já viu alguma coisa que eu já passei no passado, se você fizer isso comigo também, eu não vou conseguir ser diferente, eu não vou conseguir ser alguém que chega para você com toda a calma do mundo e te pede para tirar os pés com os sapatos da cama, educadamente. Eu já vou estar emputecida, então eu já vou chegar te dizendo de forma muito clara que ou você tira esta merda deste sapato da cama, ou você vai ficar de castigo, ou você vai ficar sem celular, ou você vai ficar sem televisão por algum tempo, que nesse caso será a minha ausência. Então, assim, eu de fato não consigo ser diferente, gente. E aí, assim, eu não consigo ver o mundo de forma diferente. Eu acho que os limites, apesar de, para muita gente, eu acho que isso não é verdade, para mim, é como eu penso. Os limites, eles estão ali para serem respeitados. Eles não estão ali para serem testados. Eu não estou aqui para testar o limite de ninguém, assim como eu também não quero que ninguém teste os meus limites. Então, se eu penso e vejo o mundo dessa forma, eu não consigo agir diferente disso. Então, da mesma forma como se alguém externalizar algo para mim, eu vou buscar respeitar esse limite dessa pessoa. Se ela, por exemplo, prefere se isolar, eu vou respeitar que ela prefira fazer isso. Eu posso não entender os motivos e posso até não aceitar muito bem, mas assim, eu respeito que ela pense assim. E então eu vou não ultrapassar esse limite dela. Eu vou deixar que ela se isole quando ela precisa, então. Da mesma forma, é comigo. Se eu sou uma pessoa que, para mim, e eu realmente sou, para mim, o tempo de qualidade é preciosíssimo. Eu me dedico muito para as pessoas que eu amo, quero estar com elas, dedico tempo a elas. E aí, para mim, isso é importante também. Eu também preciso disso. E então, se eu não recebo isso, eu vou, sabe, assim, eu quero que seja respeitado o meu lado de isso é importante para mim. E aí, se você, como eu falei lá no começo, vamos voltar, como eu falei lá, dando o exemplo do trabalho, se isso é importante para mim, mas você não acha isso importante e não tem isso para dar, ou seja, eu vou te pedir tempo de qualidade, mas você não tem tempo para me dar, a gente simplesmente não vai ficar se debatendo, se brigando por isso. Eu vou respeitar o seu limite e eu quero que você respeite o meu também. Então a gente simplesmente vai
seguir caminhos diferentes. E tá tudo bem, sabe? Mas é isso, não sei se eu consegui ser tão clara nesse meu exemplo, ele parecia bem melhor quando eu falei ele no banho para mim mesma. Mas eu espero que tenha feito algum sentido para você aí. E também comenta aqui para mim se você acaba sendo também assim em alguma situação com alguma coisa, ou se você, ao contrário, você é a paciência de Jó que consegue ser persistente em explicar mais uma vez ali sobre os seus limites para quem já está ultrapassando eles. Enfim, conta aqui para mim, tá bom? Que eu vou querer saber muito. E aí agora no quadro Entre Pensamentos, eu vou trazer aqui uma indicação que eu já deveria ter feito, porque na verdade essa altura a temporada já acabou, mas também acho que para você que nunca assistiu pode ser interessante você ir lá e ver a temporada completa, já lançada inteira, que é Corrida das Blogueiras, ano 7. Eu não sei se você já conhece, é um reality show da internet, do YouTube, do canal Diva Depressão, os meninos que eu amo, eu adoro, acompanho eles acho que desde 2015, e eu acompanho o reality desde o primeiro também, desde a primeira temporada. E eu adoro, eu amo. Eles estão cada vez melhores, cada vez mais expansivos, furando a bolha. E é reality show que eu também adoro. E essa semana teve a final. Na terça-feira teve a final. E Kit ganhou. Vou dar um spoiler aqui já. Então, assim, sinto muito se você pretende ver a temporada. Mas eu deixo como indicação aqui para você assistir de qualquer forma, porque é muito boa mesmo, e o reality em si acontece muito bem, então as tramas e as pessoas e os participantes e o elenco, você entender todos eles é muito bacana. Como eu disse, eu amo os meninos do Diva Depressão, que são os idealizadores deste projeto, e é lá que acontece no canal deles, mas eu amo todo o elenco ali também, gosto muito da Lorelai, da vovozinha, também acompanho ela há muito tempo, blogueirinha, Paloma, que é jurada nesse ano, Nathalie Neri, que eu adoro também, enfim, todos eles eu já admiro o conteúdo, acompanho há muitos anos, e aí quando esse projeto surgiu, unindo todos eles, além de dar oportunidade para muitas pessoas aí, criadores menores, trazendo visibilidade, deixando que também uma comunidade tenha um espaço de visibilidade, sabe, porque querendo ou não é feito por LGBTs, é feito para uma comunidade LGBT, ele também agrega outras minorias, né? Também mulheres cis, também negros. Então, assim, meio que é totalmente disruptivo e é da internet. Então, assim, tem tudo que eu poderia querer de um reality show. Então, eu amo, eu adoro mesmo. E aí, deixo a indicação aqui para você, como eu falei. Se quiser, vai lá no canal dos meninos, assiste a 7ª temporada, vê ela inteira, que aí você já vai pegar todo o rolê, né? Todo o acontecimento. Mas também fica como indicação para você assistir vídeos futuros, né, ali, tipo, acompanhar num futuro, né, as próximas temporadas que, se Deus quiser, virão aí, ainda maiores, né, porque essa já foi babilônica, mas eu quero que cresça, eu quero que expanda, eu quero que vire ainda mais e mais temporadas aí pra frente. E aqui no quadro Tirei do Rascunho, hoje eu vou falar sobre um tirei do rascunho meu, como sempre, que, assim, também, de novo, é uma pequena vitória, porque, de fato, sabe, nada demais. Só que eu já vinha protelando de fazer isso há muito tempo, então, para mim, de fato, é uma vitória. Que, assim, eu tenho, não sei se você sabe, vou deixar o link aqui na descrição, mas eu tenho um outro canal no YouTube que é de tarô, porque eu também sou taróloga, então lá também faço previsões e leituras, né, de tarô. E aí eu já tinha criado esse canal há algum tempo, tem algumas leituras lá que eu fiz pontualmente, né, de energias gerais, mas eu sempre quis ter mais frequência, fazer mais vídeos e de repente fazer vídeos de previsões para os signos. E aí finalmente eu comecei a fazer agora, então estou soltando agora as previsões de janeiro para os signos. Já soltei alguns vídeos, alguns signos já estão lá, então você pode ir lá conferir se o seu já saiu. E saem mais alguns esta semana, hoje e amanhã, para essa segunda quinzena de janeiro. Então, assim, só uma coisa, como eu falei, que eu já queria ter feito antes. Claro que antes me faltava mais tempo, que, né, agora eu tenho para fazê-lo. Mas também, assim, é uma coisa que eu acho que tem me feito muito bem. Eu tenho gostado de fazer. O tarô é uma coisa que entrou na minha vida muito por acaso, e aí eu passei a me basear muito nele para mim,
mas eu tenho começado e gostado cada vez mais de conseguir trazer energias para as outras pessoas, como de fato um oráculo, sabe? Conseguir ser apoio também para outras pessoas. E aí, esses vídeos, o canal no YouTube, são uma forma que eu encontrei também de poder fazer isso. Então, se você gostar desses conteúdos, vai lá no meu canal, já se inscreve lá também, tá? E assiste o seu signo lá, também sobre janeiro. E aí eu pretendo soltar sempre quinzenalmente as energias para cada signo, então se inscreve lá para você também saber quando saírem mais vídeos, tá bom? E é isso, esse meu tirei do rascunho muito de início, tá? Eu pretendo realmente conseguir expandir para mais coisas o canal, assim como eu pretendo para esse aqui, mas são pequenos passos que eu consigo dar agora e aí estou então tirando do rascunho alguns deles que eu já consegui começar a andar. Bom, e é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Como eu disse, comentem aqui para mim também o que vocês pensam a respeito, tá? Deixa o like sempre aqui no vídeo que ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você está no YouTube ou me segue se você está no Spotify, porque ajuda muito a divulgar e a crescer a nossa comunidade aqui, tá bom? E aí hoje, eu esqueci no episódio anterior, mas nesse eu lembrei. Eu vou pedir para você comentar aqui para mim, deixar nos comentários. Eu não vou pedir um emoji, não. Você pode colocar só 80. Põe 80, 80, só. Só para eu entender aqui se você chegou até o final deste vídeo, tá bom? E é isso. Eu vou ficar por aqui. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.